Recentemente eu fui surpreendido com essa situação agora de um pastor conhecido, famoso, inclusive no meio digital, com muita influência, levantando a bandeira agora da mariolatria. Veja, a questão aqui não é Maria como mãe de Jesus, e foi uma mulher levantada por Deus para ser a mãe do nosso Redentor. Uma mulher virtuosa, como a Bíblia diz, uma mulher agraciada e abençoada, como as Escrituras revelam. Porém, quando nós analisamos o que o cristianismo fez ao longo dos séculos com a figura de Maria, nós precisamos resgatar e devolver a Maria a honra e o papel que ela teve na vida de Jesus, no chamado de Deus para a vida dela. E não criar sobre ela uma doutrina e ensinos que nem a Maria concordava. Então vamos ouvir o que esse pastor tem a dizer. Maria é a pessoa, porque ela não está morta, né? Está viva. Os santos de Deus estão vivos. Por isso o verdadeiro católico não adora ídolo, porque ídolo é aquilo que está morto, é um falso Deus. Se veneram santos, e os santos não estão mortos, eles estão vivos. Maria, nossa mãe, mãe dos fiéis, está viva, é a pessoa mais santa que já existiu. É a pessoa mais santa que já pisou na terra. Recebeu uma graça extremamente especial de Deus. Não é barriga de aluguel de Jesus. É a mãe de Deus. Vamos lá. A Bíblia diz que aqueles que morrem com Cristo estão vivos. De fato, não é mentira que Maria esteja viva. Porque eu creio que Maria precisou do novo nascimento, assim como os demais apóstolos precisaram e foram alcançados pelo Espírito Santo. No que tange dizer que Maria está viva na presença de Deus, pois a vida de Deus habita nela, mas ela está nos céus. O segundo ponto é que Maria seria a pessoa mais santa que já pisou na terra. Pois bem, se você analisar essa frase, Jesus pisou na terra. E ninguém mais santo do que Jesus. A palavra de Deus diz que apenas um foi encontrado digno de abrir o selo ou os selos do livro de Deus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, o Cordeiro que venceu. Logo, quando nós lemos aquela menção que fala de Jesus no Apocalipse, o que fala é da dignidade de Jesus, da santidade de Jesus e da justiça alcançada por ele, não por Maria, não por nenhum dos apóstolos. Quando João olha, diz: não houve ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, encontrado digno de abrir os selos, apenas o Cordeiro que é leão, que foi morto e que ressuscitou. Então, quando você pensar nisso, pense que isso não diminui Maria em nada, mas pelo contrário, devolve a Maria a honra e a dignidade da posição que ela recebeu, nem menos, tampouco inventando algo a mais. Logo, então, nós temos a ideia de que a própria Maria chama Jesus de meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Porque Maria precisava de salvação, porque Maria precisava de redenção. Redenção é para quem tem pecados que precisam ser redimidos. Salvação é para quem está em condenação e precisa ser resgatado. Se Jesus é o Redentor e o Salvador de Maria, como nosso, então Maria não foi a pessoa mais santa que pisou na terra, ainda que tenha sido agraciada e bem-aventurada por carregar no seu ventre o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, seu Filho Jesus. Maria, como diz a tradição bíblica, ela é a mãe de Jesus. Jesus sendo Deus, nós podemos dizer nesse sentido que Maria é a mãe de Deus. Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e não porque ela é divina. Isso precisa ficar muito claro. E nesse aspecto nós precisamos conhecer e entender que, assim como a mãe de um presidente não significa dizer que foi presidente no passado, embora seu filho seja presidente, assim também Maria, que é a mãe de Jesus, e Jesus, que é Deus, Maria é a mãe de Deus, no sentido de que Jesus é Deus e não de que ela é divina. É como você ser uma mãe e posteriormente seu filho foi coroado rei. Isso não significa dizer que você é a rainha, não necessariamente. Logo, então, dentro dessa estrutura, dentro dessa conjuntura, nós temos aqui uma situação muito interessante. É um exemplo muito prático, se você for lembrar da Lady Di, né, que o príncipe Charles, ele já era príncipe por descendência. O seu filho, o príncipe William, também seria príncipe por descendência, pela filiação com seu pai, mas não com a sua mãe. Então, Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Deus no sentido que Jesus é Deus e não Maria é divina. Então, essa falácia aqui, com cara de espiritualidade, com cara de santidade, tenta dar a Maria aquele título e honra que nem a própria Maria quis, nem desejou.
cumpra em mim, cumpra na tua serva. É isso que Maria diz em resposta ao anjo, que cumpra na tua serva a tua vontade. E que você possa ser assim também. Olhar para as Escrituras e não considerar nem a mais nem a menos daquilo que Deus falou acerca de mim e de você. Tá? Então, cumpra em nós a vontade do nosso Deus, para que sejamos pessoas que vivem para a glória dele, dentro da medida que o Senhor nos deu para vivermos. Deus abençoe.